Glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero expressar minha gratidão a Deus por estar mais uma vez com os irmãos e nesta noite ter o privilégio de cultuar com os irmãos e participar deste momento tão memorável que é a Santa Ceia do Senhor. E eu estava muito desejoso vir e no caminho, quando vinha no caminho, de repente abri lá o WhatsApp, tinha a mensagem do pastor informando que eu estaria ministrando a palavra de Deus. E eu já fiquei preocupado. O meu sobrinho Edmir Júnior, ele pergunta: o senhor fica nervoso? Eu digo: eu já vivo nervoso, 24 horas. Mas eu quero aqui agradecer ao pastor a confiança de me escalar esta noite. Eu vim hoje, mais do que das outras vezes, com muito desejo de estar ouvindo os irmãos falarem, mas não posso recuar diante da missão que me foi incumbida. Mas eu dependo, como sempre, das orações dos queridos irmãos. Oreis por mim, para Deus usar de misericórdia, e eu quero falar uma palavra que veio ao meu coração, quando recebi a notícia de que estaria ministrando a palavra de Deus. Então, convido-vos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Isaías 22 e 22. Eu quero falar sobre as chaves de Deus. Isaías 22 e 22 diz assim: porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Amém? Amém? Glória a Deus. Esta profecia, ou esta promessa, em primeira instância, diz respeito a Eliaquim, o substituto de Sebna, que era o tesoureiro do rei Ezequias, mas devido ao seu orgulho, o Senhor o demitiu do seu posto e já havia preparado Eliaquim para estar assumindo este posto de tesoureiro no reino. Mas também, além de ter um alvo imediato, esta profecia aponta também diretamente para o Messias. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 7, Jesus, ele faz alusão a esta profecia, referindo-se a ele mesmo, que ele é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, além de ter um destinatário imediato, esta promessa aponta para Jesus. E eu quero ministrar uma palavra esta noite, quero procurar ser bem sucinto, pretendo ser bem objetivo, mas eu gostaria de falar sobre atitudes que faz Deus girar, ou mover, ou virar a chave na nossa vida. Existem tantas coisas que Deus quer nos dar acesso, porque chave fala de instrumento, que gera possibilidade, fala de poder. A palavra-chave no hebraico vem do termo mafeteash, e essa expressão foi transliterada no grego para gleis, traduz-se por abridor ou chave. A expressão aparece na Bíblia como símbolo de poder e autoridade. Em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 19, Jesus usa esta expressão referindo-se à autoridade. Ele diz: dar-te-ei as chaves
do reino dos céus. O que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então a palavra-chave, ela aparece simbolicamente se referindo, ou referindo-se à autoridade, a poder, a capacidade de facilitar, dar acesso a alguém. Há muito tempo tem se ensinado de que Deus ele tem uma chave que abre todas as portas. Quem já ouviu essa expressão aqui? Levante a mão, por gentileza. Eu não quero lhe ofender, mas Deus não tem essa chave. Deus não tem chave que abre todas as portas. Com isso eu não estou minimizando o poder de Deus. É claro que eu sei que Deus ele é onipotente, mas essa história de que ele tem a chave que abre todas as portas, não existe isso na Bíblia. E eu vou tentar mostrar a vocês que existem portas que não são abertas por Deus. Tem que ser aberta por nós. E Deus não faz aquilo que é para nós fazermos. Existe uma série de textos na Bíblia que comprova isso que eu estou dizendo. E não quero contrariá-lo com relação à sua expectativa no poder e na soberania de Deus. Mas você precisa compreender Deus dentro daquilo que Ele se deixou revelar pela sua palavra. A gente não pode criar coisas e agregar a Deus que não tem apoio na palavra. A gente não pode criar ensinos e ideias que a palavra não dê respaldo. Quem me entende, diga amém. Simplesmente por sofisma, por um tipo de avivamento ou vida espiritual, ou hiperespiritualidade, que às vezes a pessoa muito animada, às vezes diz coisas que a Bíblia não diz e coloca para Deus, empurra para os céus e diz assim, resolve aí porque eu coloquei isso no teu nome. Mas não é assim que funcionam as coisas. A gente precisa andar conforme diz a palavra de Deus. Na Bíblia encontramos dois tipos de chave, ou duas categorias de poderes. Isto significa que existem portas que são abertas por Deus e portas que são abertas pelo próprio homem. Portas que dão acesso a coisas boas e às coisas ruins. Conhecendo essas verdades, evitaremos gastar energia tentando abrir portas que só Deus é quem pode abri-la. E concomitantemente não iremos responsabilizar a Deus por aquilo que devemos e podemos fazer. Então existe na Bíblia essas duas classes, esses dois tipos de chave. Chave que é utilizada por Deus e chaves que são utilizadas pelo homem. Por exemplo, as chaves de responsabilidade humana. Em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7, o próprio Deus faz alusão a esse tipo de chave, quando ele diz a Caim, Caim, o pecado ele jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele dominarás. Esta expressão, dominar, é Deus dizendo, você abre a porta para o pecado se você quiser. A chave está na sua mão. O pecado entra na sua vida se você der acesso. O diabo exerce autoridade sobre você se você der acesso. Deus nunca colocou o diabo em ninguém. Deus nunca autorizou, do ponto de vista de mandar o diabo entrar em ninguém. Na Bíblia a gente vê o diabo entrando porque é o homem que abre a porta. Por isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis acesso. Por quê? Porque para o mundo espiritual, para o pecado, as coisas de Satanás, somos nós que temos a chave. Quem está me entendendo, diga amém.
O poder de trancar, o poder de obstruir, o poder de fechar os caminhos para Satanás e para o pecado está em nós. Deus nos deu a livre escolha. Chame como quiser, livre-arbítrio, livre agência. A verdade é que Deus nos deu poder para administrar isso. E Ele disse, o pecado vai vir, mas é tu quem tem que dominar, Caim. É você que está com autoridade para fechar a porta. Não é Deus que vai desligar o seu computador. Não é Deus que está operando no celular. Não é Deus que está operando lá no seu tablet. Quando a tentação vem para te inclinar a vídeos pornográficos, a imagens indecentes, não espere um anjo descer do céu e apagar, ou faltar de ligar a chave da energia. Não, é você quem está com o controle da televisão, é você que está com o controle do celular, é você que está com o controle lá do tablet. O controle está na sua mão, e isso aqui é uma resposta de Deus para alguém que está aqui nesta noite. Não espere Deus fechar a porta, que é para você fechar. Existe a chave do acesso à intimidade espiritual. E a chave do acesso à intimidade espiritual não está na mão de Deus. Está na nossa mão. Às vezes a gente fica querendo ter intimidade com Deus e querendo responsabilizar Deus pela falta da intimidade. Mas a falta da intimidade de Deus na vida das pessoas não tem nada a ver com Deus, porque Deus já abriu a porta da intimidade. Desde que Ele enviou Jesus, e Jesus morreu na cruz, abrindo o caminho para chegarmos ao trono da graça, a porta da intimidade está aberta. Agora, só que esta porta, ela se abre por dentro e por fora. Por dentro Deus já virou a chave, agora por fora falta a gente. Sabe por quê? Porque a intimidade não depende só de Deus. Não há monergia no relacionamento, é sinergia. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E eu sempre gosto de dizer isso. E não é por equivalência. Não é que você vai fazer 50% e Deus tem que fazer 50%. Não é fazer parte e a outra parte por equivalência. É por correspondência. É que Deus fez a parte e a gente tem que corresponder ao que Ele fez. Não é equivalência, é correspondência. E é bom entender isso. Porque eu vi uma pregadora famosa dizer que a gente não precisa fazer parte nenhuma. Deus só fez a parte dele, que é isso. Em toda a Bíblia a gente vê o sinergismo. Deus cumprindo uma etapa e estabelecendo para nós condições para cumprir outra etapa. E veja, Mateus capítulo 6, Jesus disse assim: se você quiser ter intimidade com Deus, então faça isto, siga o meu conselho. Entra no teu quarto e faz o quê? Quem é que está com a chave do teu quarto? É Deus ou é você? Então, se você quer um reservado com Deus, a chave está na sua mão. Vai para o reservado. É você quem tem que adentrar na intimidade com Deus. Eu não sei porque Deus não tem intimidade comigo. Porque tu não entra no teu quarto para fazer o que Jesus disse: fechar a porta e falar com Ele, conversar com Ele. Entendeu? O quarto é o lugar mais íntimo da casa. E Deus quer estar no lugar mais íntimo da tua casa. Deus quer ocupar os lugares mais íntimos da nossa vida. Quer ver outro detalhe? Que a chave que está na mão do homem? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus chega para a igreja de Laodiceia e diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e o quê? Com quem está a chave? Se a chave estivesse na mão de Jesus, ele não precisava de mandar ninguém abrir. Ele disse: eu cheguei na tua porta, já abri, estou entrando, tá? Estou entrando. Mas não, ele bateu. Sabe por quê? Porque existem coisas na nossa vida que é você, eu, nós, que temos que abrir. A chave está conosco. A chave está com você. Então é bom a gente destacar isso aqui para compreender que a chave de bloqueio, o acesso do pecado na vida está na nossa mão. Quem pode bloquear o pecado somos nós. A chave de acesso à intimidade espiritual está na nossa mão, Mateus 6:6. A chave de acesso à renovação espiritual está na nossa mão, Apocalipse 3:20. Agora, existem chaves que estão na mão de Deus.
Tem coisas que a gente não consegue se Deus não girar a chave. Se Deus não virar a chave. Apocalipse capítulo 1, ou capítulo 4, versículo 1, a Bíblia mostra que a chave das revelações celestiais, só quem sabe o que está lá dentro é Ele. E Ele mostra quem Ele quer. Amém, meus irmãos? Então, os mistérios, o céu pelo lado de dentro, quem conhece os mistérios lá de dentro é Deus. Apocalipse capítulo 1 diz assim, capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, olha, alguém abriu a porta, como também a primeira voz que ouvi, do capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, voz como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja que a voz era a voz de Jesus. E João diz que quando ouviu a voz de Jesus, olhou, a porta estava aberta. Quem foi que abriu? Jesus, porque a porta do céu, só quem tem a chave é Ele. Só quem tem a chave do céu é Jesus. Então ninguém vai colocar você dentro do céu, nem dentro do inferno, porque quem tem essa chave, as duas, tanto do céu quanto do inferno, é Jesus. Jesus que tem a chave do destino das pessoas. Jesus que tem a chave das revelações. E ele abriu os céus para João ter acesso às informações. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia mostra que a chave da cessação da vida física e do destino eterno também está na mão de Jesus. Apocalipse 9, 1, esta chave foi emprestada ao anjo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, mais uma vez o anjo aparece com esta chave que recebeu. A Bíblia diz que ele recebeu esta chave. Recebeu de quem? De quem é dono. E quem é o dono? Apocalipse 1 e 18 diz, e aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Isso é Jesus falando com João. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem está no controle da morte, da cessação física e do destino das pessoas é Jesus. Jesus que tem o controle de todas as coisas. Você não tem que ter medo das ameaças. Você tem que ser prudente, mas não viver com medo, com síndrome de pânico. Vão me matar, não. Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno. Quem controla o teu destino é Deus. Porque se Deus não quiser que ninguém toque você, ninguém vai tocar. E se Deus quiser te tirar desta terra, só com um beliscão você já sobe. Então fica quieto e quieta, porque Deus está no controle da sua história e de seu destino. Quem diz amém por isso? A chave dos resultados da evangelização está na mão do Senhor. Quem garante os resultados, quem opera os milagres na evangelização, na pregação do evangelho, quem faz a porta da palavra se abrir, as revelações descerem, os mistérios da palavra, quem tem essa chave é Jesus. Não adianta não. Eu já vi pessoas pregar o mesmo esboço num lugar, Jesus salvar tantas almas, e ele pegar aquele mesmo esboço e ir para outro lugar, Jesus não salvar ninguém. Se o poder tivesse no esboço dele, Jesus salvava sempre. Mas é Jesus quem tem a chave para mostrar. No poder não é seu. O sermão pode estar na tua mão, mas o poder é meu. Eu que salvo, eu que liberto, eu que transformo. Jesus que tem esse poder. Em Atos capítulo 14, versículo 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Quem abriu a porta foi o Senhor. No versículo de número 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Quem abre a porta da palavra é Deus. Quem abre a porta dos milagres é Deus. É Deus quem faz todas essas coisas. Quando Deus lhe usar, que o poder cair, que a glória descer, não tente inflar não, porque a glória é de Deus. Foi Ele quem abriu a porta, foi Ele quem fez os milagres, foi Ele quem deu a mensagem. A gente não tem que inflar, a gente só tem que adorar e agradecer. Obrigado por tua misericórdia, Senhor, porque o poder e a glória pertencem a Ti para todo sempre. A chave também dos tesouros espirituais, das riquezas espirituais,
também está na mão de Deus. Isaías 33:6 diz: e haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desses tesouros. Então, quando você começa a temer a Deus, aí Deus usa o seu temor, o temor que você demonstra por Ele, para escancarar e te dar as bênçãos espirituais. Agora, queridos irmãos, por que é que tem tanto crente que parece que a porta não se abre para ele? Ele está quase arrombando a porta e a porta não se abre. Já bateu de machucar os dedos, a mão, o braço, já cansou de bater. Por que essas portas não estão se abrindo? É bom a gente parar para pensar, porque às vezes a gente clama, pede, busca e não tem acesso àquilo que desejamos e pedimos. Porque a Bíblia revela-nos a razão de Deus virar a chave na vida de algumas pessoas. O que é que leva a Deus a fazer uso de sua chave para abrir portas para o crente? Em Tiago, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, nós temos uma promessa que Deus fez ali à igreja, não só à igreja de Filadélfia, mas a todas as igrejas, incluindo a de Ceará. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então estamos dentro desse contexto aqui. Em Apocalipse 3:8 nós temos a promessa, o Senhor dizendo: eis que diante de ti fiz o quê? Fiz o quê? Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E eu sei que tu tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Percebam que dentro desse contexto de Apocalipse 3:8, há algo que a gente pode colocar em alto relevo, destacar aqui. Levou o Senhor a abrir uma porta para aquela igreja. Tem feito o Senhor abrir portas, girar a chave, virar a chave para esses crentes. O comprometimento espiritual da igreja. O comprometimento espiritual é algo tão importante. Deus ama crentes comprometidos. Deus volta a sua atenção para cristãos comprometidos. Interessante que o comprometimento de um cristão não consiste no alto nível de sua força. As pessoas pensam que o crente ele é comprometido por ser forte demais. Não. Esta igreja era uma igreja de pouca força. É claro que dentro do contexto, era uma igreja de pouca influência, de pouco recurso. Mas era uma igreja que tinha compromisso. Era uma igreja comprometida. Não são os recursos que levam a igreja a se comprometer, independente dos recursos. É claro que todos nós precisamos de recursos para fazer a obra de Deus. Mas se caso esses recursos não chegarem, o comprometimento precede qualquer recurso. Esta igreja era uma igreja de pouco recurso comparada às demais igrejas da Ásia Menor. Mas duas coisas se destacaram nesta igreja. Primeiro, ela guardava a palavra. Guardar a palavra aqui é valorizar. Você não guarda o que não presta. Eu não guardo o que não presta. Eu só guardo aquilo que tem utilidade, valor, importância para mim. Da mesma forma você. Quando o Senhor diz à igreja: guardaste a minha palavra, é porque a igreja de Filadélfia era uma igreja que dava valor, importância à palavra de Deus. Era uma igreja que valorizava o ensino da palavra. Era uma igreja que fazia valer a pena a ministração da palavra. E além de guardar a palavra, aqueles crentes eram tão comprometidos que publicamente assumiam sua identidade, mesmo diante de uma sociedade miscigenacional, uma sociedade que estava sempre sofrendo situações adversas, porque a cidade de Éfeso ficava numa confluência de estradas, e vinha gente de toda a raça, de todos os lugares, com todas as culturas, para tentar influenciar negativamente aquela igreja. Mas mesmo assim, os cristãos em Éfeso não negociaram sua identidade. Quando perguntavam a ele: você é cristão? Eles diziam: somos cristãos. Eles assumiam. O Senhor chegou a dizer: e não negastes o meu nome. E negar o nome aqui é assumir publicamente. Em Éfeso não havia crente e agente secreto.
Em Éfeso não havia crente camuflado. Os crentes não tinham medo de colocar ou dar a cara a tapa. Quando alguém dizia, você é cristão, ele disse, sou cristão. Eles assumiam isso. E isso fala de comprometimento. É importante quando Deus vê comprometimento em nós. Compromisso, seriedade. Eu estive agora no sertão, a mandado do pastor, para realizar um trabalho. E eu estive conversando com um obreiro. Quem lembra aqui da campanha que o pastor fez numa live para arrecadar o recurso para o terreno lá de Escada? Quem lembra aqui? Quem lembra? Aquele obreiro me disse que estava passando uma prova muito grande. O carro dele estava pendurado 30 e poucos, 13 meses, era 30 e poucos mil reais que faltava ele dar, mais ou menos isso, ou vice-versa. Ele disse que faltava pagar 36 mil reais e o banco cobrando, ligando para ele. E no dia da live, quando chegou o momento final, disse ele para mim, ele deve estar assistindo agora e confirmando onde ele estiver morando lá, que eu não vou dizer qual foi a cidade. E ele disse para mim que na hora que o pastor estava dizendo, só falta tanto, ele olhou para a mulher e disse assim, tem alguma coisa aí na tua conta, mulher? A mulher disse, tem uma laminha aqui, uma laminha de uns 200, ou era 300 reais. Ele disse, deposite tudo aí. Mande tudo agora para o projeto. E ela parece que disse a ele, mas a gente não fez compra ainda. Ele disse, mande tudo agora para o projeto. Faz 2 noites que eu venho orando por esta campanha. Vou passar mais uma noite orando por este trabalho. E eu sei que Deus vai fazer algo. E quando ele depositou aquele restinho que tinha lá, disse ele que quando terminou de depositar, o banco ligou. E aí? O senhor vai ou não vai pagar o carro? E ele ficou naquela aflição, Jesus, e agora como é que eu vou fazer? Aí ligou um advogado do banco dizendo, olha, eu estou ligando agora, mandado do banco, para fazer um acordo com o senhor tem 20 mil reais para a gente quitar seu carro? Ele disse, mas meu irmão, meu amigo, se eu tivesse 20 mil reais, eu estava devendo essas parcelas todinha, eu não estaria devendo, estaria pagando as parcelas. Aí o rapaz olhou, falou para cá, falou para lá, ficou aquele argumento, o senhor tem aí 15 mil agora para a gente fechar? Ele disse, tenho não, mas o meu advogado, eu vou falar com o meu advogado e ele vai resolver isso para mim, fique tranquilo. Aí ele disse que quando disse isso para o rapaz ficou manso, disse, olha, não precisa não, vamos resolver aqui entre nós. Ele disse, não, mas o meu advogado é especialista nessas causas. E o cabo não sabia nem quem era o advogado, irmãos. Achava que o irmão já tinha um amigo, um parente que era advogado, que ia acionar o banco, lá o caba que fez lá o negócio lá do carro lá, o financiamento. Aí ele disse que o advogado ficou para lá, para cá, falando, distante, ligando. Eu sei que terminou em 6 mil reais. Só tem 6 mil agora para a gente fechar. Ele disse, eu não tenho não, o senhor espera até amanhã. O cara disse, mas rapaz, eu tenho que fechar isso agora. Não, espere até amanhã. Aí ele passou uma noite orando. E quando ele passou a noite orando, no outro dia, 9 e pouca da manhã, ele estava deitado no sofá, disse ele. De repente chegou alguém perto dele. Não foi um anjo não, foi a esposa dele. Chegou perto dele e disse assim, olha, minha irmã ligou agora. Ela tem 6 mil e está enviando para tu pagar esse negócio aí do carro. Irmãos, não tem quem se envolva nesta obra aqui para Deus não dar retorno positivo. Deus conta com crente comprometido, irmãos, comprometido. Deus é Deus que age na vida daqueles que têm compromisso. Amém, queridos? Então, a porta se abre, Deus vai virar a chave. Escute o que eu estou lhe dizendo aqui. Isso aqui não é jargão não, isso é uma palavra de Deus. Deus vai virar a chave para crente aqui nesta igreja. Porque Deus está vendo pessoas aqui, tipo o tempo de Elias. Tempo que não tinha água, uma crise terrível, 3 anos e meio sem chover. Elias constrói um altar, faz aquele movimento e depois joga para o povo. E o que é que Elias joga para o povo? Vai buscar água. Que água que estava faltando água? Vai buscar o resto que tu tem, porque Deus vai mandar fogo e depois ele manda chuva. Então seja comprometido, creia no milagre que Deus quer realizar na sua vida. Agora você precisa aceitar o desafio do comprometimento. Todas as vezes que o pastor fizer essa live,
Não vá desligar a TV, não. Ligue, chama os vizinhos para assistir, porque é tempo de comprometimento. Nós estamos vivendo numa época de viver milagres. De viver milagres. Deus é Deus de milagre. Quem crê que Deus é Deus de milagre? Então se prepare que Deus vai virar a chave. A porta vai se abrir. Agora guarde a palavra e não negue o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ir lá que eu já estou me empolgando aqui. Quer ver outra coisa que faz Deus virar a chave? Oração persistente. Além de comprometimento, Deus conta com crente que ore com persistência. Não é aquela oração que a pessoa ora e se levanta logo ou fica prolongando, né, as palavras para parecer que orou muito. Tinha uns irmãos que gostavam de orar comigo lá em Jardim Piedade, quando eu era coordenador da área 34, e os irmãos iam orar comigo, eu chamava para orar à tarde. Eu tinha um dos irmãos que quando ele ia orar, eles ficavam esticando as palavras. Passava uns 5 minutos para sair a palavra Deus. Quando, se pegasse a oração dele e fosse editar, não dava 5 minutos, porque quando juntasse as palavras, ele ficava assim. E teve um dia que ele foi orar, eu não vou nem dizer aqui o jeito, senão vocês vão descobrir quem é. Ele foi orar, e quando ele foi orar, acabou com a minha oração. Eu não consegui orar, porque ele começou a orar, parecia um mal-assombro. Deus. Eu disse, meu Deus, que é isso, meu irmão? Ore assim não, que negócio sinistro é esse aqui? O cara vai orar, parece que tem um negócio de terror. Eu disse, meu Deus do céu, com um eco assim. E terminou o irmão Nivaldo, o presbítero Nivaldo, rindo, o outro começou a rir. Quem conseguiu mais se ligar no céu? Ele não consegui pegar mais a veia do céu, porque eu fiquei só ouvindo aquele eco na minha cabeça. Ore direito. Ore certinho, não se preocupe se vai passar 1 hora, 10 minutos. Agora ore com persistência naquilo que você quer. Deus não se impressiona, não é com o tempo, é com o compromisso e a seriedade na oração. Deus não se impressiona, não é com o nosso vocabulário que tem, eu não vou orar porque eu não sei falar bonito. E Deus está preocupado, Ele não ama a verdade na boca, Ele ama a verdade no íntimo. Porque não adianta chegar falando bonito e lá o íntimo lá não ser aquilo que você está dizendo. Às vezes você pode até nem falar, mas lá o coração está dizendo, tu sabes. Tu sabes como eu cheguei aqui. Tu sabes que eu estou pelo avesso na tua presença. Deus não está preocupado se você vai orar bonito, se vai orar muito. Ele só quer ver você no altar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não seja um estranho no altar de Deus. Seja uma pessoa conhecida no altar de Deus. Tem gente que chega, meu pai, e eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Deus, e eu sou teu pai. Tu veio de onde, menino? Menino, tu veio de onde? Porque faz tanto tempo que ele foi para o altar que Deus nem lembra dele. Claro que isso é uma conjectura aqui, é uma hipérbole. Então, tenha cuidado para você não ser um estranho no altar. Seja um íntimo. Chegue sempre, porque quando você chegar, o Senhor vai dizer, chegou de novo, meu filho veio me buscar de novo, aí gosta de mim, esse me ama mesmo, todo dia está perto de mim, isso é o meu xodó, esse é o meu xodó, atende ele logo aqui, vai lá, resolve isso aqui para ele. Deus gosta de oração persistente, Deus gosta quando a gente fica agarrado lá no manto lá, Deus gosta, irmãos. Deus gosta disso. Tem gente que precisa aprender que atitudes erradas geram resultados frustrantes. Cobiças, homicídios, invejas, combates aqui na Bíblia, citado por Tiago, capítulo 4, versículo 2, é luta pessoal. Combates, guerras é lutas em grupo, é luta grupal. Não dão acesso ao que realmente queremos. Tem situação que somente orando corretamente é que faz Deus virar a chave ao nosso favor. Tem gente que vem brigando, guerra, luta, e acha que vai conquistar as coisas de Deus com briga. Não, Tiago está dizendo, não, você não recebeu só por causa de uma coisa, porque você ainda não pediu. Se você pedir certo, você vai ter aquilo que você está pedindo. Que às vezes o povo pensa que é na guerra, é na briga, é empurrando os outros. É não, irmão. Obedece a ordem da fila. Deixa de agonia.
nem atrás nem adiante. Vá no seu, ali, no tempinho certo ali, na batida do bombo. Os operetes eram assim, eles reimavam na batida do bombo. O capitão do navio ficava, aliás, um dos escravos, o chefe, ficava batendo bombo e os operetes ficavam reimando para que a navegação pudesse sair em ordem. Então, às vezes, Deus dá um sinal e a gente tem que seguir aquele sinal. Vá reimando na batida do sinal ali. É Deus dando sinal e você vai reimando. Não tem que ter pressa. Vamos logo, não, senão o barco vai ficar girando. Se um reima demais desse lado, o outro não reima de cá, vai girar o barco. Vamos reimar juntos. Juntos. Deus vai dando o sinal e a gente vai juntos. Quando menos esperar, a embarcação está lá na frente. Quem pensa que ela vai ficar assim, no redemoinho, está enganado. Se a gente remar junto, a embarcação vai lá para frente. Deus vai nos levar ao destino que Ele quer. O segredo é pedir. A disciplina, irmãos, da língua vem quando a gente ora. Quando a gente ora, Deus disciplina as nossas palavras, disciplina as nossas línguas. Tem crente que está faltando orar para Deus disciplinar a língua dele. No Salmo 141, versículo 3, o salmista disse: põe uma guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O salmista entendeu que tem coisas que ele não conseguia se controlar. Ele disse: Senhor, passa a chave aqui na minha boca. Controla isso aqui. A oração leva a Deus, nos dá sabedoria nas palavras. Não ser verborrágico, falar demais, acrescentar coisas que não devem. Diminuir aquilo que não é. É bom falar com equilíbrio, com sabedoria, aferindo as consequências de cada palavra. O acesso aos mistérios de Deus é através da oração. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está dizendo: eu só tenho acesso a essas revelações pela oração. As conquistas e reconquistas também acontecem pela oração. Em Salmo 118, versículo 19: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Mateus 7, 7 e 8 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O segredo das conquistas, das bênçãos espirituais, ainda está na oração. Os mistérios, os segredos, a autodisciplina, oração, oração, oração. O Espírito Santo está dizendo: o que tu precisa, tu vai encontrar no altar. Quando você vê um crente muito nervoso, muito agitado, está faltando oração. Ele tem que tomar uma injeção de oração, ele tem que ir para o altar. Não tem como a gente ir para o altar, irmãos, e sair do mesmo jeito que chegamos no altar. Não tem como a gente ir para a oração e sairmos do mesmo jeito. Não tem como. Quem ora recebe coisas extraordinárias de Deus na oração. Sabe o que é que leva o crente a experimentar de Deus o mover da chave, o virar da chave? A subordinação confiante. Em Isaías capítulo 45, versículo 2. Em Atos capítulo 5, versículo 17 e 16. Nós temos referências de verdades que apontam diretamente para isto. O crente, ele precisa submeter-se confiantemente. Não podemos confundir subordinação com subserviência. O que é subserviência? É a submissão por medo de perder o que se tem, ou de sofrer algum outro tipo de dano. A subordinação confiante não é movida por nenhum tipo de sentimento, mas pela disposição de seguir princípios. Por isso devemos considerar tais verdades. Primeiro, Ele é o Senhor, nós somos os servos, não somos independentes. Em Isaías capítulo de número 45, versículo de número 2, o Senhor fala diretamente acerca do rei, que ele levanta para subjugar Babilônia. Mas veja como é que o Senhor se dirige àquele rei. No versículo 1 ele diz: a quem toma pela sua mão direita. Aquele rei era um grande rei, já estava se tornando um grande imperador.
Os medos e os persas se uniram contra a Babilônia, mas a vitória dos medos e dos persas não estava no equipamento de guerra, não estava no poder bélico, estava na mão de Deus. Era Deus dizendo: se ele veio para cá para subjugar a Babilônia, fui eu quem tomei ele, fui eu quem peguei ele, está na minha mão. Ele só faz porque sou eu que estou no controle. Deus está no controle. As suas conquistas só vêm se você se submeter, subordinar-se à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus, Ele vai te mover para onde Ele quer, Ele vai te levar para onde Ele quer. Deus quer pessoas submetidas ao seu poderio, ao seu domínio. Mas isso de coração. Quando fazemos isto, irmãos, Deus nos move. Deus nos move. Ele nos leva, nos arrebata de um lado para o outro. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. E o vento vai soprar sobre a sua vida. Quando você se colocar nos pés do Senhor, quando você se render nos pés do Senhor, dizer assim: assume o controle, Senhor. Eu quero entregar-me totalmente nas tuas mãos. Eu quero submeter o meu eu ao teu domínio. Eu não quero mais agir por conta própria, porque todas as vezes que você age por conta própria, anda e volta e para no mesmo lugar. Todas as vezes que você age por conta própria, você corre e volta para estaca zero. Sabe por quê? Porque o teu eu tem força, mas não tem direção. Não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar, fica naquela loucura. Mas se você andar subordinado à direção de Deus, Ele vai soprar sobre a sua vida. Ele quer que você entenda que Ele é o Senhor e você é servo. E se você é servo, não tenha medo de dar a mão para Ele segurar. Ele anda na frente e nós o seguimos. Por isso que Ele disse: eu irei adiante de ti. Quem tem que ir na frente é Deus. Se você quer ter acesso aos tesouros, às riquezas, então lembre-se, dê a sua mão para Deus segurar. Lembre-se, não passe na frente de Deus. Não faça as coisas sem consultar a Deus. Não façamos as coisas sem submeter a Ele. Ele quer estar na frente, marcando o passo. Cada pegada do Senhor é um sinal para a gente seguir no caminho certo. Ele quer estar na frente, mostrando, dando a direção. Irmãos, quando Deus vai na frente, as coisas funcionam diferente. Ele disse: eu irei adiante, eu irei na tua frente. Aí Ele disse: endireitarei os caminhos tortos. Eu sei o que tu não sabe. Na tua frente tem um monte de caminho que está tudo torto. Mas eu vou aplanar esse caminho. Eu vou endireitar esses caminhos. Na tua frente tem coisas que tu não tem força para conseguir, para transpor. O que é, Senhor? Tem porta de bronze e ferrolho de ferro. E agora? Eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Na tua frente tem escuridão. E é, Senhor, e aí? Eu entro na escuridão. Eu vou lá na escuridão, tiro o tesouro e trago para você. Agora, deixa eu ir na frente. Tesouro da escuridão é riqueza que você nem imagina. Tesouro da escuridão é riquezas inéditas, são bênçãos inéditas. Aquilo que você não vê, aquilo que você não contempla. Ele está dizendo: aquilo que você nem imagina que vai ter, eu vou te dar. Sabe por quê? Porque eu estou na frente. E se eu estou na frente, as portas vão se quebrar, os ferrolhos vão se despedaçar. E os tesouros da escuridade eu vou trazer e vou te dar. O segredo é Deus na frente. Diga para a pessoa que está do seu lado: o segredo é Deus na frente. Se você quer ter portas abertas, então confie, dependa dele com confiança. Submeta-se à vontade de Deus com confiança. Não é submeter-se a Deus e ficar questionando: e agora? E agora? E agora não. Se submeteu, deixa Deus trabalhar. Fica só na dependência. Fica só confiando em Deus. Fica só dependendo dele. Eu lembro, e eu termino aqui agora, eu lembro que teve um dia na minha vida que eu ia passando ali em frente ao posto de gasolina, lá em Bonança, e um irmão falou comigo, deu uma mensagem: irmão
esqueci o nome, não sei o que, do fogão, irmão Carlos do fogão. Ele gritou lá do fogão, lá, ele consertava fogão e vendia fogão usado. Ele gritou de lá: irmão Elmi, Deus mandou dizer que se tu depender dele, nunca mais tu vais sofrer decepção na tua vida. Se tu depender dele, se tu confiar nele, submeter a ele, nunca mais. Essa palavra ficou no meu coração. Só que teve uma noite que eu passei uma crise tão grande, já depois de muito tempo, já casado. Isso quando ele me disse, eu estava solteiro. E teve um dia que eu estava passando, eu contei até agora há pouco esse testemunho numa igreja. Eu estava passando uma crise tão grande, uma luta muito grande. 8 anos que eu não comprava uma sandália havaiana para Simone. 8 anos. Todas as minhas roupas eram doadas. Doadas. Camisa, paletó, sapato. O senhor tem vergonha de dizer isso? Não tenho não. Tenho não, porque todo mundo tem que passar por fases. Era uma fase na minha vida. Só que essa fase durou tanto que eu pensei que eu ia ficar eternizado ali. E eu cheguei para Deus e disse: Deus, até quando eu vou ficar assim? Dependendo que alguém me dê um sapato, dependendo que alguém me dê uma roupa, como é que vai ficar isso na minha vida? Vai ficar assim para sempre? E bateu uma angústia dentro de mim. Quando foi à noite, eu olhei assim para Simone, David ainda era criancinha do lado dela, dormindo na cama, e eu disse: eu vou sumir. Essa mulher não merece isso não. Ela tinha tudo na casa dela. Eu fui tirar essa menina de perto dos pais dela para dar essa vida para ela. Vou sumir. Saí de casa a 1h da manhã, andando sem destino, não sabia nem para onde é que eu ia. Mas dentro de mim eu pensei assim: eu vou sumir no mundo, vou desaparecer. Depois Deus faça qualquer coisa aí para o Simone, mas eu não sei como é que vai ser minha vida não, porque está muito difícil viver essa fase. Só que de repente eu fui caminhando, andando, passei pela congregação que eu morava lá perto da Igreja Cidade de Deus, num córregozinho, num vale, numa baixada. Eu estava na prova, ainda morava no vale. Eu subi a ladeira, tal, passei pela igreja. Quando eu ia descendo para o lado do armazém de seu Aloísio, do irmão Aloísio, aí entrei na rua da casa do irmão Dedé. Eu não sabia para onde é que eu estava indo, eu estava andando, eu não sei, foi um negócio que deu assim na minha cabeça, assim, que eu vou sumir. Aí quando cheguei na rua da casa do irmão Dedé, virei para o lado da casa do irmão Ismael. Cheguei na casa do irmão Ismael, me sentei na calçada. Isso já era o quê? Quase 2 horas, que eu saí, era 1h pouca de casa. E eu fui bem devagar, andando. Era 1h pouca. 1h pouca da manhã, eu escutei o irmão Ismael batendo lá dentro da casa dele. E ele mexendo. Era ele ligando um gravador para ensaiar de 1h pouca da manhã. E eu tinha dado alguns hinos para Ismael gravar. Inclusive ele gravou 9 hinos no primeiro CD que ele fez. Aí Ismael colocou lá, e eu lá sentado, não disse nada, não chamei. Fiquei lá parado. Sem força de me levantar dali, fiquei ali sentado. Ele começou a colocar o hino e colocou o hino que eu dei para ele. Clama a ele na tua angústia e ele te ouvirá. Ele te sustenta, ele te ajuda, na tua frente ele está. Não tema o gigante, prossegue adiante que a vitória virá. Toda ferramenta preparada contra ti nunca prosperará. E ele cantando lá dentro e eu chorando na calçada. Eu não fiz barulho, mas de repente a portinha, aquelas portas que tem 2 janelinhas. Uma das janelinhas abriu-se assim. Ismael abriu a janela, apontou o dedo para mim e disse assim: quantas vezes eu te deixei, homem? Quantas vezes eu te abandonei? Volta para a tua casa, homem. Porque isto é só uma fase. É só uma fase. Deus está dizendo: dependa de mim, porque isto é só uma fase. Confie em mim, porque isto é só uma fase, está entendendo? Isto é só uma fase, e esta fase vai passar. A chave vai virar, e uma grande porta vai se abrir.
para esta igreja, assim diz o Senhor: os que perseverarem na palavra verão. Mas vivam a fase da porta fechada, porque eu, Senhor, vos digo nesta noite: eu sou o que tenho a chave. Eu fecho e ninguém abre, mas também quando eu abrir ninguém vai fechar. Vivam a fase. Eu estou sentindo o Espírito Santo de forma tão especial aqui. Está uma presença tão gostosa dele, porque eu estou sentindo ele dizendo: hoje, aqui agora, Deus está começando a mover corações aqui. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás. Você está ouvindo o que o Senhor está te dizendo? Porque isso é só uma fase. Você não vai abandonar sua casa, seu lar, seus filhos. Isto é só uma fase.